Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graça e paz a todos. Vamos dar início ao nosso culto, entoando louvores e engrandecendo o nome do nosso Deus. Amém. Convido os irmãos a orarem comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Senhor, por mais esse dia de vida, Senhor. Te agradeço pela oportunidade de estar aqui, cultuando ao seu nome, Senhor. Vamos agora louvar ao teu santo nome, Senhor. Usa o pastor como instrumento em suas mãos para que possa transmitir somente a verdade que o Senhor passou a ele, Senhor. É assim que eu te oro, te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Queria convidar a igreja a ficar de pé, se alegrar na presença do Senhor, aquele que é digno de toda a honra, todo louvor, toda a glória, toda a alegria, né? Que nós viemos aqui para adorar e exaltar o nome dEle com alegria, com o coração cheio de agradecimento, né? Dessa semana que nós passamos, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à pandemia, nós estamos aqui para adorar e exaltar. Então declare comigo. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer deste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, teu poder sobre mim. Céus abertos hoje eu vou contemplar, o
o amor desceu deste lugar. Eu quero ver a glória, o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer deste lugar. Eu quero ver a glória, o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor. Essa igreja, eu quero ver a glória. No meu ser, vou levantar as mãos, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Jesus, em tua presença reunimos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos, só igreja, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o estamos nós aqui, estamos nós. Eu quero ver um coral bem lindo agora. Senhor, receba o louvor da tua igreja. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único, declare, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno, imortal, invisível, mais real, a
consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Amém. Agora o culto é livre e conta com a participação de cada um de vocês. Amém? Alô, som. Gente, ele sempre faz isso comigo, esse microfone. Que coisa maravilhosa, né? Ver a igreja assim. Eu vou ler o texto de Hebreus 3. Hebreus 3. Hebreus 3, a partir do 12. Na verdade, esse texto ele foi lido hoje na escola dominical, lá da Igreja Base, né? O pastor pregou sobre esse texto e eu achei maravilhoso. Aí eu pensei, vou levar para ler também lá na igreja, né? Então, quem assistiu, né, vamos ler novamente. Quem não assistiu, depois aproveitem e assistam. Foi maravilhoso a escola dominical de hoje. Então, vamos, Hebreus 3, 12. Tendes cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Vou ficar só com esses 2 versículos, né? Maravilhoso. Que ele começa, né, falando sobre que jamais aconteça, né, haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, né? Então, que jamais aconteça isso com a gente, né? Que possamos confessar o que a gente cantou hoje, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, né? Ou seja, jamais não vamos permitir, né, que haja no nosso coração incredulidade que nos afaste do Deus vivo. Aí ele diz no 13, pelo contrário, não vamos fazer isso não, muito pelo contrário. Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Vamos exortar uns aos outros, vamos cuidar uns dos outros. Vamos falar desse Deus maravilhoso, desse Deus bondoso, desse Deus justo para as pessoas, né? Que ele diz assim, para que
a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, não vamos ser incrédulos e vamos exortar uns aos outros, falando do nosso Deus maravilhoso, das maravilhas que Ele faz todos os dias por nós, para que a gente não tenha um coração endurecido pelo engano do pecado, né? Então, vamos fazer isso. Então, eu fico muito feliz em ver a igreja assim, com todos vocês aqui, né? Então, vamos sim louvar o Senhor. O pastor falando que quando ele diz assim, o dia que se chama hoje, é hoje, né? Ele falando sobre vamos agir, gente. E, na verdade, também vamos reagir. Está na hora de reagir a tudo isso que está acontecendo. E vir, sim, e louvar o Senhor e falar do grande poder que Ele tem, que Ele é o Todo-Poderoso, né? Então, vamos agir, reagir, tudo de uma vez só. E falar do nosso Deus. Não vamos deixar com que o engano do pecado reine, né? Então, vamos falar do nosso Deus. Amém? Vou orar. Senhor Deus grandioso, maravilhoso, eterno Pai, Deus de toda honra, de toda glória, que o Senhor, Pai amado, possa ser exaltado, ó Pai amado, por cada um de nós, que possamos falar do Teu amor para as pessoas, que possamos, Senhor Deus, no dia que se chama hoje, falar da Tua palavra, Senhor Deus, para esse mundo perdido. Ó Deus Todo-Poderoso, nos dá cada vez mais sabedoria, ó Deus Todo-Poderoso, para falar de Ti. Em nome de Jesus, muito obrigada por tudo. Amém. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a Tua glória e todo o Teu amor, infinita humildade.
cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a tua glória e todo teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a tua glória e todo o teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a tua glória, infinita humildade, servo de todos os Pastor Costa. Oi, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs. Boa noite a você também que se encontra em seus lares. Nós estamos retornando aí aos cultos semipresenciais. Não estão todos os irmãos aqui. E assim, pela mídia, pela tecnologia, nós levamos aí a transmissão dos nossos cultos, as programações aos lares dos irmãos. A você também que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Você foi convidado por um irmão, né? Seja muito bem-vindo. Tá? Que Deus abençoe a sua vida. E também meu coração está muito feliz por todos nós estarmos aqui, mesmo que reduzido, e ainda mais alegre por estarmos recebendo nossos visitantes, né? E uma delas, das nossas visitantes, é a nossa irmã Silvana. Que Deus abençoe sua vida, minha irmã. Fico muito feliz pela sua presença aqui. Deus abençoe. Continue orando pela família da irmã Silvana. Tá certo? Toda a igreja. E pelos nossos visitantes. O casal que Vitor trouxe aí. Deus abençoe a sua vida. O casal que o nosso irmão Tasso, com a minha irmã Eda, trouxe aí, é o irmão de Tasso.
juntamente com a sua esposa. E o nosso é Fábio, que é convidado aí do nosso irmão Ivelino. Deus abençoe a vida de vocês. Continuando aqui a adoração ao nosso Deus, através da abertura pública ao nosso culto pelos louvores, nós damos continuidade agora em meditar na palavra de Deus. Então, que a oração do meu coração é que o seu coração esteja sensível à palavra de Deus. Que o seu coração possa receber a palavra de Deus, ser tocado por ela, e em sendo tocado por ela, possa dar credibilidade a essa palavra e assim aplicá-la na sua vida e sair transformado. E a nossa meditação está no Salmo de Davi, Salmo 31. Abra sua Bíblia para lá, seja ela livro, seja ela online, né? Seja ela no papel, mas eu gosto e preservo que você esteja me acompanhando. Obrigado. Que você esteja me acompanhando na exposição das Escrituras, porque só assim é que você trará o entendimento em suas mentes para poder aplicar a palavra de Deus. Então você vai estar comigo acompanhando na exposição. E antes da gente iniciar a leitura, eu quero orar com vocês, clamando ao Espírito Santo, que habita individualmente em cada um que já se rendeu a Jesus, selado para o dia da redenção, para que nós a entendamos a palavra de Deus. É Ele que faz com que a gente venha a entender a palavra de Deus. Se Ele habita no seu coração, ore comigo agora. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, conclamamos, ó Deus, pelo Espírito que habita individualmente em cada um, coletivamente no teu corpo, o corpo de Cristo, a igreja, para que nós a entendamos a tua palavra. O Salmo de Davi, o Salmo 31, que nos traz, ó Deus, preciosas lições para o dia a dia, em especial o dia que nós estamos vivendo, os dias atuais. Nós pedimos a Deus que a tua palavra ache lugar em nossos corações, e assim podermos, ó Deus, pela inclinação, propensão do Espírito Santo, aplicá-las em nossas vidas. Oramos em nome de Cristo, amém. Nós vamos ter como tema hoje para a gente meditar, baseado nesse texto, a minha vida está segura nas mãos de Deus. Não sei a sua. Não sei a sua. Mas é uma promessa de Deus. Uma vez que entregamos nossa vida a Cristo, por meio do selo do Espírito Santo, segundo a sua vontade, em obediência à sua palavra, nós, o povo de Deus, o tema é esse, que nós trataremos hoje à noite. Minha vida está segura nas mãos de Deus. Isso não significa isenção de problemas, nem muito menos que nós não vamos ter crises em nossa vida cotidiana. Vida segura nas mãos de Deus é depositar confiança nesse Deus em toda e qualquer situação de vida, toda e qualquer situação ou circunstancial da sua vida. Então vamos ler versículo 1 ao 5, depois nós vamos ler o verso 13 ao 16, que é um salmo de 24 versículos. Nós vamos fazer um panorama aqui hoje, para entendermos melhor. Vamos ler junto comigo. Em ti, ele começa dizendo assim, você me acompanhe com a sua Bíblia. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salva. Porque tu és a minha rocha e minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as oculta
cordas me amarraram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remistes, Senhor, Deus da verdade. Verso 13. Pois tenho ouvido a murmurações de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia, ó Deus. Entregar a vida nas mãos de Deus é um ato de fé. Vou repetir para você. Entregar a vida, a nossa vida aos cuidados de Deus é um ato de fé. Mas o que é que significa isso? Antes da gente explicar e aplicar esse texto em nossas vidas, eu queria fazer algumas observações. O que é que significa isso? Entregar as nossas vidas aos cuidados do Deus de nossas vidas. Um ato de fé. Sim, mas o que é que significa isso na prática? Significa, irmãos, colocar nossas vidas completamente, não parcialmente, mas completamente. Tem gente que entregou a vida a Jesus Cristo, mas sou eu que ainda mando nesse pedacinho da minha vida. A sua vida não estará totalmente segura nas mãos de Deus. O que é que significa isso na prática, pastor? Significa colocar nossas vidas completamente sobre o seu poder, sobre a sua sabedoria e sobre a sua misericórdia. Com que objetivo? É simples e claro o que Davi nos mostra aqui, que eu vou passar para os irmãos. Para que a nossa vida, ela seja guiada, preservada, mas também uma preservação exclusivamente de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus. Agora eu pergunto, irmãos, não foi assim que o fizemos no dia que nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo? Quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, não foi isso que nós declaramos para nós mesmos? Minha vida agora está nas mãos de Deus. Será que está? Será que está, irmãos? Será que a nossa vida está de fato nas mãos de Deus? Entregamos nossas vidas completamente, de fato, aos cuidados de Deus? Se entregamos, porque nós tememos tanto os dias atuais? Porque tanto terror em nosso coração? Por quê? Ah, pastor, é os cuidados que temos que ter. Eu não estou falando de nós, em que nós devemos ignorar o que está acontecendo no mundo. Não. Pelo contrário, nós devemos sim realizar toda e qualquer prática cabível para que nós nos protejamos de determinadas coisas seculares. Mas o terrorismo, o terror que está no coração da igreja hoje, está paralisando a igreja. Será que entregamos mesmo nossa vida aos cuidados completamente ou parcialmente? Irmãos, Deus, o nosso Deus, o Deus do universo, Ele promete se responsabilizar totalmente por nós. Aí você deve estar perguntando com uma expressão dessa: pastor Costa agora foi longe. Vou repetir para você que eu não fui longe não. Deus, Ele promete se responsabilizar por você e por mim. Ele promete isso para você. Em que sentido? Ele nos promete estar nos alimentando, Ele nos promete estar nos vestindo, Ele nos promete estar nos abrigando,
Ele nos promete estar nos guardando o mal que possa vir ao nosso coração. Ele nos promete. Deus nos promete. Ele se responsabilizará por mim e por você, desde que de fato você entregou sua vida completamente a Ele. Uma vida parcial foi aquilo que eu disse para os jovens ontem. Uma vida, ela pode ter a sua alma carnal ou espiritual. Uma obedece e a outra questiona. A vida carnal, ela questiona Deus, o amor de Deus. Ela questiona a justiça de Deus. Ela questiona a verdade de Deus. E a espiritual, ela obedece. E pela vontade de Deus, Ele promete: eu cuidarei de você. Eu cuidarei de vós. Agora não faz sentido, se eu entrego a minha vida a Cristo, de uma forma parcial, em que o meu coração ainda existe resquícios, que sou eu que ainda comando. Não faz sentido você pedir a esse Deus que lhe proteja. Não faz sentido. Se você ainda é você que manda na sua vida, não é Deus. Então não fará sentido algum para nós, se nós não entregarmos nossa vida completamente a Deus e esperarmos algum cuidado do Deus que promete cuidar de você. Cuidar de você. E Jesus Cristo, irmãos, Ele é o exemplo final dessa vida de renúncia santa, quando Ele caminhou para a cruz. Quando Ele foi para a cruz, Ele diz: eu amo o mundo inteiro, vou dar meu Filho, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, se Jesus tivesse parado, não tivesse demonstrado que amava a gente, Ele demonstrou por caminhar na cruz. E Jesus, Ele é o exemplo final dessa renúncia santa, de se entregar totalmente, completamente, exclusivamente ao Pai. E a gente vê isso, irmãos, na entrega de Jesus em Lucas, capítulo 23, versículo 46, que Ele exclamou em alta voz, dizendo: Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. O que Jesus estava querendo dizer com essa expressão para nós? Para alguém que entregou sua vida nas mãos de Deus. O que Jesus estava querendo dizer? Cristo, literalmente, com essas palavras, Ele colocou a guarda da sua vida física e do seu futuro eterno nas mãos do Pai. Quando Ele faz isso, nas mãos de Deus. E o que a gente vê aqui no texto, note o versículo 5, você está com a sua Bíblia aberta? A sua Bíblia aberta vai falar ao seu coração. É Deus que vai falar a você, não sou eu não. Eu sou apenas um transmissor. É a mesma coisa, é a mesma declaração de Davi aqui no versículo 5. Note comigo, leia comigo. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando Davi age assim, literalmente Davi estava dizendo o quê? Eu vou colocar por a guarda da minha vida física e o meu futuro eterno nas mãos do Senhor, independente da minha situação aqui. E olha que a situação de Davi aqui, para os dias atuais, é fichinha. Sendo perseguido por o seu filho Absalão, traído pela sua própria corte, e o povo ainda caluniava, jogava a reputação na lama desse rei Davi. E quando a gente olha para os problemas de Davi, os nossos problemas de hoje é um nada. É nada. Mas olha a expressão desse homem. Irmãos, quando Jesus ele faz essa declaração: Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito, Jesus estava ensinando algo profundo para nós. Vida nas mãos de Deus, na pessoa de Cristo, é colocar a alma de todas as suas ovelhas também na custódia do Pai.
Se você tem a sua vida entregue a Cristo há algum tempo atrás, mas a sua vida ainda é parcial para com esse Deus, trate disso. Seja completo. Coloque sua vida de fato nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Irmãos, outra observação interessante antes da gente explicar o texto. No mundo em que as pessoas estão cada vez mais interessadas em si mesmas, em sua autoconfiança, em sua autoestima, podemos até dizer, porém essas pessoas estão confusas. Por que confusas? Porque elas estão inseguras naquilo que ela acha que é confiável. Estão inseguras. Estão amedrontadas nos dias atuais, com medo acerca do amanhã, acerca do que pode acontecer amanhã, do que vai acontecer amanhã. E a ansiedade é uma das armas de Satanás para tirar o Filho de Deus de circulação, da presença de Deus. A ansiedade, a preocupação com o dia de amanhã. De amanhã. Diante dessa observação, eu quero fazer uma pergunta para a gente meditar. Em que circunstâncias, aí você medita junto comigo, em que circunstância nós nos aproximaríamos de Deus para dizer-lhes a esse Deus, com a mesma convicção de Davi: nas tuas mãos eu entrego os meus dias. Está aí no versículo, o versículo que a gente leu aí, no nosso texto, versículo 15. Nas tuas mãos estão os meus dias. Mesmo sabendo que esse Deus, esse nosso Deus, Ele tem toda a autoridade, você sabe disso, Ele tem toda a sabedoria, nós sabemos disso, toda boa vontade e amor. Mas será que nós poderíamos chegar diante de Deus? Ou em que circunstâncias que muitas vezes nós entregamos completamente nossa vida a Deus, quando nós não temos mais respostas para os nossos problemas? Eu não consigo mais, e aí é que eu entrego completamente. Em que circunstâncias você poderia chegar diante de Deus e dizer isso para Deus? Com convicção, assim como Davi disse, independente das circunstâncias: Senhor, em tuas mãos estão os meus dias. Eu coloco a guarda da minha vida e do meu futuro eterno nas tuas mãos, Pai. Isso é para a gente meditar, para a gente refletir um pouco. Pois bem, irmãos, para sermos convictos aqui como Davi, eu separei 3 aspectos que devemos considerar para a nossa meditação hoje à noite. 3. Primeiro aspecto: vida segura, né, nas mãos de Deus, é entender e confiar que Deus protege o seu povo. Sabiam disso? Você tem isso no coração mesmo? Vida nas mãos de Deus é entender que Deus protege o seu povo. O versículo 14, sua Bíblia aberta, a gente vai agora expor o texto e aplicar no final. O versículo 14, olha o que Davi diz: quanto a mim, em ti, Senhor. Ele começa dizendo isso: eu, porém, Senhor, confio em ti, meu Deus. E ele ainda diz: eu disse, tu és o meu Deus. Eu digo isso diante de toda e qualquer circunstância: tu és o meu Deus. Irmãos, essas palavras aqui de Davi, ela enfatiza confiança e refúgio. Tudo bem que aqui não se sabe ao certo o cenário do contexto histórico aqui de Davi.
Não se sabe aqui a situação instável em que Davi estava passando, se era na cidade de Keila, ou se era na cidade de Ziglag, que está lá em 1 Samuel, capítulo 30. Mas aqui tudo indica pelo contexto, e pela estrutura do Salmo, tudo indica que a situação mostra aqui, com maior contundência, a rebelião que Absalão estava maquinando contra seu pai, Davi. Olha só, se põe no lugar de Davi, seu próprio filho querendo assassiná-lo, matá-lo, usurpar o trono. Você tem problema? Você acha que tem problema? Olhe para Davi. Olhe para Davi. E aqui, irmãos, a gente vê que, e é entendido pelo contexto, que Absalão, ele liderou uma campanha contra seu pai. Você acha que tem problema? Ainda tem mais. Aitofel, um dos seus conselheiros mais sábios de Davi, ele abandona Davi e se junta a Absalão, como um traidor mesmo, traiu Davi, se juntou a ele. E no versículo 13, é basicamente isso que Davi está mostrando. Leia comigo aí no versículo 13. Pois tenho ouvido murmurações de muitos, terror por todos os lados. Terror por todos os lados. Ouço muitos boatos, né? Davi estava como se Davi estivesse dizendo, a meu respeito. O terror me cerca, Senhor. Aí ele diz mais, conspirando contra mim, tramaram tirar minha própria vida. Estão conspirando contra mim, a minha própria corte, os meus próprios conselheiros. Os meus próprios conselheiros estão querendo tirar minha própria vida. E a gente, no meio dessa crise de saúde, achamos que temos problemas. Própria vida. Diante aqui, irmão, desse cenário, qual foi a reação de Davi? Versículo 4. Davi orou. Veja comigo, versículo 4. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Tira-me, Senhor, da armadilha que estão preparando para mim. Irmãos, aqui existiam vários problemas na vida de Davi. E quantos nós não temos problemas nos dias de hoje? Só muda de tipo. Só muda de tipo os problemas. Eu acredito que ninguém está querendo lhe matar, mas você tem bastante problemas. Você tem bastante problemas, tá? Então, os problemas cotidianos só muda de tipo. Só muda de tipo e de lugar. E Davi aqui, diante desse cenário, ele declara com categoria, sendo enfático em sua vida, categoricamente. E nesse mesmo cenário, o versículo 14, ele declara, tu és o meu Deus. No 4 ele diz, tu és a minha fortaleza, tu és a pessoa, o único que vai me proteger, e tu és o meu Deus. Quanto a mim, Senhor, eu confio em ti. Confio em ti. Agora vamos aplicar para nós. Se nós queremos confiar nossas vidas a alguém, então temos que saber se este alguém tem o poder de nos guardar de todos os perigos, de todas as ameaças e violências que nos advêm. Do contrário, a nossa confiança é inútil. Em quem você tem confiado? Davi ainda diz mais aqui, quanto a mim eu confio em ti. Eu não confio no meu próprio braço da carne, eu não confio nas minhas economias, eu não confio, embora seja importantíssimo, família, mas eu confio em ti somente. Eu não confio na minha intelectualidade, na minha capacidade, nas minhas virtudes,
eu confio somente em ti. A direção da vida, a direção de Deus na vida de Davi, irmãos, fazia toda a diferença. Toda a diferença diante de Deus. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, infinitamente sábio, mais que um amigo, mais que um irmão, diz as Escrituras. E o apóstolo Paulo, ele escreveu em 2 Timóteo capítulo 1, verso 12, dizendo: eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele, Deus, é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Em quem você tem crido? É o Deus mesmo das Escrituras? É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? É o Deus que enviou o seu único filho para que na pessoa dele nós possamos ter vida eterna? Ter paz em meio às aflições? Em quem você tem crido? Essas palavras de Paulo aqui, irmãos, eu sei em quem eu tenho crido, em outras palavras, nas entrelinhas, é as mesmas palavras de Davi. É as mesmas palavras de Davi. Ou seja, eu coloquei a minha vida nas mãos de Deus e ponto. Eu estou convicto de que Ele, Deus, é capaz de cumprir todas as suas promessas na minha vida. Eu estou convencido de que Deus cumprirá a sua palavra no sentido de guardar-me, de proteger-me, de livrar-me. Vida nas mãos de Deus é você compreender convictamente que Ele protege o seu povo. Ele protege o seu povo. A primeira lição de Davi aqui, irmãos, é que Ele pode fazer isso segundo a sua boa vontade e Ele quer fazê-lo em nossas vidas. Isso tem sido a experiência da vida de Davi com o Senhor. Agora, preste muito bem atenção. Podemos entregar nossas vidas nas mãos de Deus, ou então nos responsabilizar pela nossa própria vida. É escolha sua. Podemos entregar, ou você se responsabiliza pela sua proteção e guarda da sua própria vida. Não tem nenhum problema quanto a isso. Agora, eu quero lembrar a você, se isso for a sua realidade, trate disso quanto antes, porque eu sinto muito lhe dizer, será impossível você guardar a sua vida nesse mundo perverso. Será impossível você proteger a sua vida nesse mundo perverso. Será impossível. Você se responsabilizará pela sua própria vida, irmãos, é uma tarefa impossível. Não terá esperança além túmulo. Não terá. Deus é quem nos protege. Davi, ele declara isso no versículo 4 e enfatiza isso no versículo 14. Tu és o meu Deus, em ti somente confio. É Deus que protege, que cuida do seu povo. Não pode haver imposições ou restrições, nem parcialidade nas coisas de Deus. Temos é que deixar Deus no controle de nossas vidas, em suas bondosas mãos. Do contrário, será inútil preservar, cuidar, guardar a nossa própria vida. O próprio Salmo 127 diz isso: em vão, vocês guardarão essa cidade aí, se eu é quem não edificar, se eu é quem não proteger. Em vão. Em seguida, Davi nos dá o segundo aspecto de vida nas mãos de Deus. Vida nas mãos de Deus é entender que Deus protege o seu povo, mas também é nos lançar na dependência completa de Deus. Me acompanhe no versículo 15.
Versículo 15 diz assim: nas tuas mãos estão os meus dias. Olha que coisa maravilhosa essa palavra. Meu futuro, Senhor. Davi, é como se Davi estivesse dizendo isso. Meu futuro, você sabe o dia da manhã? Você sabe? Davi estava falando de futuro. Meu futuro, Senhor, está nas suas mãos. A minha vida física está em tuas mãos, e o futuro da minha eternidade está em tuas mãos. Aí ele diz mais: livra-me das mãos dos meus inimigos, dos meus perseguidores. Livra-me dos que me perseguem, dos problemas que são muitos, são sem cessar. Como eu disse, Davi tinha diversos problemas. Talvez não sejam os mesmos que os nossos, mas só muda de lugar e de tipo. Vida nas mãos de Deus é lançar-se na dependência desse Deus. Então, irmãos, ao observarmos aqui esse vocabulário de Davi, ele emprega para descrever aqui sua terrível situação. Podemos entender aqui, irmãos, muito bem a sua busca. A sua busca é pela total dependência e completa de Deus. Por esse versículo aqui, que é o ápice da sua oração no Salmo 31. A renúncia total a Deus é uma tarefa, irmãos, de um ato de fé. Ela é impossível, preste muito bem atenção, a renúncia total a Deus e nos lançar completamente aos pés, nos braços do Senhor, em sua total dependência, é impossível para os nossos talentos, para as nossas virtudes, para aquilo que eu posso oferecer a Deus, aquilo que somos ou aquilo que temos. Somente pela fé no Filho de Deus é que nós podemos nos lançar completamente. E esse Salmo 31 aqui é uma oração de Davi do começo ao fim, em que esse versículo 15 é o ponto mais alto de sua súplica. De sua súplica: nas tuas mãos eu entrego os meus dias. Tem orado assim? Você tem orado assim, irmãos? Em momentos como hoje, né, nos dias atuais, momentos de pandemia, momentos de crises, em tuas mãos eu entrego. Está aí, o Senhor agora é responsável pela minha vida. Então, se Ele é responsável pela minha vida, quem tem que nos guiar é Ele, quem tem que nos direcionar é Ele. É Ele quem vai ditar o que eu tenho e o que eu não tenho de fazer. É Ele quem tem que dizer. E Ele já disse. Está escrito em sua palavra. Aqui é como se Davi dissesse assim para Deus: nas tuas mãos estão os meus dias. Por quê? Sem a tua ajuda, sem a tua proteção, sem o teu cuidado, sem a tua providência na minha vida, eu, Davi, pastor Costa, você não tem condições de dar um passo sequer. Atos capítulo 17, versículo 28. Pois nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Fora de Cristo, nós somos apenas vivo-morto. Pessoas vivas mortas. Porque é nele que nós vivemos. Então Davi estava dizendo praticamente isso. Sem o Senhor na minha vida, sem a tua ajuda, sem a tua proteção, sem o teu cuidado, sem a tua providência, eu não tenho condições de dar um passo sequer. E a gente acha que somos, na realidade somos tão presunçosos em achar que fora de Deus, fora de Cristo, nós temos
esse cuidado, como Davi expressa aqui. Então, irmãos, depender de Deus em tudo, confiar totalmente em Deus, é ser dirigido pelas suas mãos. E isso, irmãos, ser dirigido, guiado por Deus, deveria ser os nossos maiores ideais de nossas vidas. Ser guiado por Deus. Deveria ser em nosso coração aquilo que é de mais alto em nossos dias de vida aqui na terra. Ser guiado por Deus. Por quê, pastor? Aí Davi nos dá a segunda lição. Quando nós nos lançamos na dependência completa dEle, o que na vida realmente deve importar ao servo de Deus, à serva de Deus, não é se os sonhos, projetos serão ou não realizados, não é se haverá ou não muito dinheiro no bolso ou saúde para dar e vender, não, mas lançar-se totalmente na dependência completa de Deus, é sim poder poder entrar, passar e sair de qualquer crise de sua vida. Isso é estar na completa dependência de Deus. Isso é estar completamente dependente de Deus. Entrar, passar por isso e sair de toda e qualquer crise. Toda e qualquer crise. Isso Ele promete. Isso Ele promete em nossas vidas. Deus não está nos prometendo algo à parte ou fora das Escrituras. Mas isso Ele promete. Entrar, passar. Quarentena, né? Tem gente já ficando doido aí na quarentena. Tem gente já se suicidando. Tem gente já aí abandonando a fé. Tem gente já apostatando de Deus, de Cristo. Tem gente já fazendo tudo quanto é. Tem gente debandando. Será que está na completa dependência de Deus? Completa dependência de Deus é a pessoa que entra, que passa e que sai de toda e qualquer crise, toda e qualquer circunstância adversas, com a mesma certeza das palavras de Davi. O que é que Davi diz? Nas tuas mãos, independente se eu estou assim ou assado, com aquilo ou sem aquilo, independente, nas tuas mãos, Senhor, estão os meus dias. Entrar, passar e sair, porque nas tuas mãos a minha vida se encontra completamente. Completamente. Mas eu queria lembrar algo a vocês, nessa segunda lição de Davi. Quando alguém se lança completamente nas mãos de Deus, exclusivamente nas mãos de Deus, você, em se entregando, terá de fato uma feroz oposição de todos os poderes das trevas. Quero que você lembre disso também. Ou seja, Satanás se erguerá. Ele erguerá montanhas de dificuldades, de situações difíceis diante de você. Mais uma coisa engraçada, que a gente nunca tentamos para isso. Satanás, ele só faz aquilo que Deus permite ele fazer. Está lá no episódio de Jó. Vá lá, faça o que você tem que fazer só até aqui. Depois de aqui você não faz mais nada. E ele ainda diz mais, o povo de Deus jamais terá algum tipo de tentações que não possa suportar. Ele erguirá, como eu falei para os adolescentes e jovens ontem, ele erguirá situações difíceis para tirar você de circulação, para tirar você da igreja, para tirar você da comunhão com Deus, ele vai erguer tanta coisa. E na questão dos jovens e adolescentes é a mídia, né, a tecnologia, que ao invés de usar ao nosso favor, estão desequilibrados, colocando isso com muito mais ênfase e tempo em detrimento
daquele que lhe protege. Você espera que ele vá lhe proteger dessa forma? Faz sentido você pedir proteção para ele? Se você não se coloca completamente nas mãos dele? Não faz sentido algum para o povo de Deus. Por isso que precisamos nos lançar na dependência completa de Deus. Se você se lançou na dependência completa de Deus, sua vida totalmente nas mãos de Deus, Deus protege você. É difícil entender isso? Não. O que falta? Pratique. Tome uma decisão radical no seu coração. Algumas pessoas às vezes me chamam de determinados momentos e atitudes que eu sou radical. Mas se não for, eu vou cair no pecado, eu vou me afastar. Eu tenho que decidir radicalmente por esse Deus. Do contrário, o banquete que o mundo oferece é muito maior e muito mais gostoso, mas vai te levar à destruição. E não espere nenhum tipo de cuidado de Deus. Eu não estou dizendo que Ele não vá cuidar, mas não faz sentido você pedir proteção se não tem o lançar completamente diante de Deus. E aí Davi continua no texto, para a gente encerrar aqui o último aspecto. Davi nos dá aqui o terceiro e último aspecto: vida nas mãos de Deus. Primeiro, a gente viu aqui que Davi, ele mostra que o povo de Deus, ele precisa ser de fato, se lançar na dependência de Deus, que foi a segunda, aliás, e a primeira é que Deus protege o seu povo. E por último aqui, Davi nos ensina que o povo de Deus, ele é capaz de passar, de suportar todo e qualquer sofrimento. Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, verso 3, ele diz que Deus não nos deixará sermos tentados além das nossas forças. E no nosso texto, Davi orou: Tu és a minha fortaleza, no versículo 4. Depois ele declarou: Tu és o meu Deus, no versículo 14. Agora Davi pede que o Senhor lhe conceda misericórdia, da qual necessitava encarecidamente, no versículo 16. Me acompanha aí no verso 16. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Que a luz do teu rosto, Senhor, brilhe diante do teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Salva-me, livra-me por teu grande amor. Teu grande amor. Qual era aqui o sofrimento de Davi para que ele pede esse lamento, essa oração para ser livrado? Vamos só recapitular: uma rebelião liberada pelo próprio filho, que liderou contra o seu próprio pai. Também a sua corte estava traindo Davi, seu conselheiro mais sábio, Aitofel, ele desertou Davi, se juntou a Absalão. E também as calúnias do próprio povo, como Simei, em que dizia: Davi, está na hora de você partir, está na hora de você ser castigado por Deus, porque você usurpou o trono de Saul, sendo mentira. E jogava cada vez mais a reputação de Davi na lama. Porém, irmãos, Davi aqui compreende que o povo de Deus é capaz de suportar essas coisas. O povo de Deus é capaz de suportar todo e qualquer sofrimento. E às vezes eu fico olhando para a igreja do Senhor Jesus Cristo com o coração apertado, com o coração sangrando, com o coração entristecido. Meu Deus, por que que o povo não volta? O que foi que aconteceu? Esse sofrimento que estamos passando, sim, é terrível, é horrível, é ruim. Mas em que Deus temos crido?
pela quantidade de jovens que eu estava comentando ontem, que não voltaram. Pela quantidade, estou falando da nossa igreja, a igreja da fé, quantidade de pessoas que eu não sei se vão voltar. Davi aqui mostra nesse último aspecto, vida nas mãos de Deus, é você ter a compreensão, a convicção do seu coração que você é capaz, não por você mesmo, mas é capaz de passar por todo e qualquer sofrimento, suportar todo e qualquer sofrimento. Ou seja, irmãos, não importa o sofrimento, não importa a crise, a calamidade que caia sobre nós, Deus nos salva, Deus nos livra por tua misericórdia, por causa do teu grande amor, está aí no texto. Então entenda, meu querido irmãos, isso aqui não era uma condenação espiritual, não era uma condenação espiritual, claro que não. Deus, Ele quer que nós sejamos capazes de suportar, de atravessar o nosso dia a dia sem medo, sem ansiedade, confiando totalmente em seus cuidados. Então, irmãos, se a nossa submissão a Ele tem um efeito prático na nossa vida, e que efeito é esse? Quanto mais submisso estejamos aos cuidados e proteção de Deus, mais desapegado a essas coisas transitórias que o mundo oferece e das circunstâncias que nos rodeiam, das coisas que nos rodeiam. Quanto mais submisso a Deus, mais essas coisas que advêm, as adversidades, as condições circunstanciais ao nosso redor, nós vamos estar desapegados a isso, olhando mais para Deus, mais para as suas promessas, para a sua palavra, que nunca falha, em detrimento desses problemas que vêm no dia a dia, que acontece no dia a dia. Então, se você se entregou a Ele, colocou a vida na mão dele, não ficará constantemente imaginando como será o próximo dia ou o próximo passo. Como vai ser amanhã? Se você entregou sua vida de fato a Ele, completamente nas mãos dele, você não ficará assustado com notícias horrorosas, horríveis, terríveis que nos rodeiam. Não. Você tem um Deus você está nas mãos dele. A minha vida física está em custódia dele. Se ele quiser me levar pelo vírus chinês, que me leve, mas está nas mãos dele. Está em custódia dele. O meu futuro eterno está nas mãos dele. Se entregou de fato, verdadeiramente, aos cuidados, colocou a sua vida nas mãos de Deus, você não ficará oprimido quando pensar nos dias que virão diante da sua vida. Por quê? Aí Davi nos dá aqui a terceira lição. Porque você entregou a sua vida, sua família, você entregou o seu futuro nas mãos de Deus, nas bondosas e amorosas mãos de Deus. Irmãos, nós não sabemos o futuro, nem conhecemos o futuro, mas entregamos a nossa vida aos cuidados daquele que conhece, sabe e tem o futuro em suas mãos. Nós não conhecemos o futuro, mas entregamos nossa vida àquele que conhece o futuro, que sabe o futuro e que está no controle do futuro. Deus. É fácil para os cristãos dizerem que a vontade de Deus seja feita. Isso é muito fácil dizer. Mas é totalmente diferente ter que nos submeter à vontade de Deus numa circunstância de pandemia, por exemplo. Ter de nos submeter a Deus numas circunstâncias adversas.
que nos sobrevenha, por exemplo. Muitas pessoas, vocês estão me ouvindo aí, além disso? Muitas pessoas têm dito: eu renuncio, Senhor, eu me entrego, Senhor, eu confio, Senhor, somente depois que não tem mais outra solução para tal problema. Só depois que você já tem querendo dar seu jeito, só depois que você já fez isso ou aquilo, e viu que não tem condições nenhuma de consertar, ou de fazer, ou de realizar, aí você, de fato, é com o Senhor. Isso não é a verdadeira renúncia. A vida nas mãos de Deus, que agrada a Deus, não é assim, condicionada a alguma coisa. Se o Senhor me livrar disso, se o Senhor me der isso, se o Senhor fizer isso, eu entregarei minha vida. Isso não é renúncia que agrada a Deus. Não é renúncia. Essa renúncia ela é feita livre, espontaneamente, antes de sabermos o que devemos fazer diante de uma crise. Antes. Exemplo bem simples na Bíblia é Abraão. Abraão ele fez isso, entregando sua vida nas mãos de Deus, como um cheque em branco. Está aqui: a minha vida está nas tuas mãos, Senhor. É o Senhor quem vai dirigir, é o Senhor quem vai guiar, é o Senhor quem dita agora o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Queridos, a nossa entrega, a vida nas mãos de Deus, ela deve ser incondicional. Ela não tem que ter condição alguma. Não. Deus, Ele nos deixa, Ele não se deixa, aliás, se iludir por nossas temporárias submissões. Hoje eu sou submisso a Deus, mas parte da minha vida aqui, não. Nessa área da minha vida aqui, eu não sou submisso ao Senhor. Essa aqui sim, eu sou submisso ao Senhor, eu quero ir para o céu. Mas nessa aqui não, nessa aqui eu é quem mando nela. Deus, Ele não se deixa ser iludido por nossas temporárias submissões. Deus, Ele conhece o nosso coração. E em tempos de aflição é o momento que nós, somos submissos a Deus. Mas isso não é submissão verdadeira. Alguém que entregou a sua vida nas mãos de Deus. Pelo contrário, isso é uma falsa obediência que as Escrituras nos diz. Eu quero finalizar, irmãos, aplicando essas verdades. Estamos chegando ao nosso horário. Na realidade, acabando 10 minutos antes, Eu quero finalizar aplicando essas verdades aqui com perguntas à meditação ao nosso coração. Será que nós temos confiado em Deus com a mesma intensidade de como falamos diante dele, diante da sociedade? Vamos fazer essa reflexão para nós hoje à noite. Será que nós temos confiado em Deus com essa mesma intensidade em declararmos, falarmos diante de Deus, diante da sociedade? Será que nós temos confiado em Deus a ponto de deixarmos esse Deus resolver os nossos problemas da nossa vida? Ou ainda nós estamos dando um jeitinho para resolver, para colocar a minha vida em meus cuidados? Lembro a você, sinto muito lhe dizer, você não irá conseguir. É Ele quem cuida do seu povo. Muitas vezes permitimos que os nossos problemas, nossas crises, nossas circunstâncias que nos rodeiam pareçam maior do que Deus. Às vezes não acreditamos que Deus possa resolvê-lo de fato, ou então esperamos que Ele resolva dos meus moldes, aquele jeito que eu quero.
Tudo bem, e é claro que nós não ousamos, o povo de Deus, não ousamos dizer a Ele que faça-se a nossa vontade, mas a tua. Nós não ousamos dizer isso para Deus. Faça a minha vontade, Deus. Mas Deus, irmãos, Ele é poderoso e tremendo para sondar o meu, sondar o seu, sondar o nosso coração e se entristecer ao ver o povo de Deus, que diz que é de Deus, não confiando nele de verdade, por meio e por causa das suas atitudes. Então a minha atitude demonstra que eu confio ou não confio nesse Deus. A oração do meu coração é que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Que o Senhor abra a nossa vida, nossos olhos espirituais do nosso coração, para que a gente possa enxergar que Ele, o nosso Deus, o Deus de nossas vidas, está guardando, está nos protegendo toda e qualquer calamidade, toda e qualquer situação. O povo de Deus é protegido por Deus. Aqueles que de fato se entregam completamente, e Ele entende claramente que Ele suportará todo e qualquer sofrimento em nossas vidas. Todos aqueles que entregaram sem reservas as suas próprias vidas nas bondosas mãos de Deus, tenha convicção no seu coração: Deus protege o seu povo. Lance-se sem reservas, completamente aos cuidados de Deus, e passaremos todo e qualquer sofrimento enquanto Ele vem nos buscar. Amém, queridos? Enquanto eu oro, o nosso ministério vem aqui louvar ao único, que Ele é digno de toda a honra. Enquanto eu oro, vocês vêm aqui e a gente louva para a gente encerrar. Oremos. Senhor nosso Deus, grandioso, poderoso Tu és, ó Deus. Coloca, ó Pai, em nossos corações as palavras que o Senhor inspirou o rei Davi, para que se faça não só presente em nossos corações, mas que elas, ó Deus, possa nos confrontar, que ela possa, Deus, fazer com que a gente tenha ponderação, reflexão, que a minha vida, ó Deus, ela não seja parcial diante do Senhor, mas que ela seja, ó Deus, uma vida de renúncia, em que eu possa declarar com convicção, em meio a toda e qualquer adversidade, em meio a todo e qualquer problema, seja em que área for da minha vida, na família, no trabalho, no profissional, no acadêmico, na saúde, na vida financeira, seja em que área for, ó Deus, da minha vida, eu possa estar convicto pelas palavras do Senhor hoje à noite, que a minha vida está segura em Tuas mãos. Nas Tuas mãos, ó Deus, estão todos os meus dias. Coloco, ó Pai, hoje à noite, ó Deus, a minha vida, ó Pai, a guarda dela, ó Deus, aos Teus cuidados, e o futuro da minha alma em Tuas mãos. Senhor nosso Deus, que essas palavras nos confrontem a viver uma vida reta, uma vida santa, uma vida de renúncia, uma vida, ó Deus, que lhe agrade, uma vida, ó Pai, que possa de fato, Senhor nosso Deus, fazer com que
a sociedade possa entender a diferença do povo de Deus diante das calamidades, mostrando nos nossos atos, comportamentos, atitudes, ações, refletindo na nossa face o caráter, o brilho do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Ele declarou naquela cruz: em tua mão, ó Pai, eu entrego o meu espírito. Deus acende em nosso peito, em nosso coração, essa convicção, que tem se apagado, que tem ofuscado pela calamidade, pelas crises que vem, e que nós colocamos de muitas vezes nossos olhos em tais crises e esquecemos dessa promessa, diminuindo, apequenando um Deus tão grande, tão poderoso. E por meio de nossas atitudes, muitas vezes, ó Deus, nós esquecemos, negligenciamos que a nossa vida, os nossos dias está em tuas mãos. Foi assim que nós o fizemos desde quando nós nos convertemos. Que não tem oscilação, que não tem inconstância, mas que traga, ó Pai, o povo de Deus para a tua casa, porque é promessa tua. O Senhor protege o seu povo, aqueles que o lançam completamente em tua dependência, convencendo em nossos corações que somos capazes, não por nós, mas pelo Senhor, pela tua palavra, o poder do Espírito Santo, em passar em toda e qualquer crise, sofrimento em nossas vidas. Nos leva em paz para os nossos lares, que nenhum mal nos aconteça, ó Deus. Que nós possamos estar no decorrer da semana aqui para cultuar ao Senhor, adorar a esse grande e poderoso Deus, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez em nós e pelo que o Senhor age por meio de nós. Oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar, irmãos. Pode ficar de pé e louvar esse ao único, e aí nós encerraremos. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos, declare, coramos a Ti, ó Rei Jesus. Coramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagre, aleluia. Consagre todo o seu consagramos ser todo o nosso ser a Ti. Consagre todo o ser a Deus. Coramos a Ti, ó Rei Jesus. Coramos a Ti, ó
consagramos todo nosso ser a ti. Aleluia. Consagramos todo nosso ser a ti. Aleluia. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagre, irmãos. Não tem outro caminho. Consagre a sua vida completamente a Deus. Vamos curvar nossas cabeças. Nós temos aqui visitantes e orar por ele nesse momento, por eles nesse momento, para que você, meu irmão, possa entender essa renúncia santa de entregar nas mãos de Deus os nossos dias. E você que ainda não é crente, seja sensível às palavras de Deus ao seu coração hoje. E entenda que não há outro caminho, não há outra vertentes em nossa vida que nos leve para Deus. Então gostaria que toda a igreja curvasse a sua cabeça e orasse por aqueles que ainda não são crentes ou que estão afastados, mas entendeu a palavra de Deus hoje à noite em seu coração, que precisa de fato essa renúncia completa diante de Deus, para que haja essa proteção do nosso Deus, o Deus de nossas vidas. E que essa renúncia ela não seja condicionada àquilo que eu sou, àquilo que eu tenho, mas Ele mesmo diz: venha como você está. Senhor nosso Deus, cuida da tua igreja, alimenta o teu povo com a tua palavra. Que eu, ó Deus, ministro do Senhor, não possa e não queira, ó Deus, nunca mudar aquilo que está na dispensa, que é a verdade do Senhor, para transformar vidas, que é poder de Deus. E aqueles que ainda não são, ó Deus, parte do teu aprisco, da tua família da fé, que possa ter entendido, internalizado estas palavras e possa de vez, ó Deus, por uma decisão radical em seu coração, a melhor e mais importante que um ser humano possa ter em sua vida, que é entregar a vida nas mãos de Deus. Age, ó Deus, por meio do seu Espírito e salva vidas hoje à noite aqui. Tem alguém, irmãos, aqui hoje à noite que quer entregar a vida a Jesus Cristo? Pode vir aqui na frente, não tenho nenhum problema. Amém. Fábio, nossos irmãos, Deus abençoe. Continuamos orando, porque o poder de Deus, Ele faz isso. A palavra de Deus é quem vai no coração, e o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E assim essa pessoa, ela está vindo do jeito que está, e em Cristo Jesus, com a união com Cristo, ela será transformada pelo poder da palavra, pela mediação e através da mediação do Espírito Santo. Tem mais alguém que deseja entregar a vida a Jesus Cristo? Tem mais alguém que deseja retornar à comunhão com o Pai e declarar com convicção em seu coração: hoje eu entrego a minha vida nas mãos de Deus, o meu futuro, o futuro da minha alma está agora. Tem mais alguém? Assim como o Fábio fez, que já vem nos visitando, que já vem ouvindo a palavra de Deus. Ok. Senhor nosso Deus, todos nós orando pelo nosso irmão Fábio, e assim ser esse irmão, ser luz, sal, um farol na sua família agora, para sua esposa e seu filho. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, porque a sua palavra é poderosa. Obrigado, ó Deus, porque ela tem poder para quebrar corações que presumem que estão seguros nesse mundo, que acham que pode resolver os seus problemas, que, Senhor, o Senhor possa salvar mais vidas nesse bairro, neste lugar, que a tua igreja aqui local possa fazer a diferença,
possa ser relevante, ó Deus, trazendo a verdade de Deus, sólida, que confronta o ser humano e que transforma esse mesmo ser humano. Nós te pedimos e conclamamos, ó Deus, cuida do nosso irmão Fábio, que assim, ó Deus, em teu lugar, no céu, acontecendo festa por meio do pecador que se arrepende, que os nossos corações aqui na terra se alegrem com esse milagre da salvação. Cuida dele, ó Pai, que ele seja farol, que ele seja guia, que ele seja luz para a sua família, sua esposa e seu filho, sua esposa Jaqueline e seu filho Jonathan, que eles possam estar aqui ouvindo do Senhor, e que ele possa declarar um dia breve, ele e a casa dele servirá ao Senhor, para a honra e glória do Senhor. Cuida do teu povo, cuida do nosso irmão, cuida da tua igreja, ó Deus, para a honra e glória do seu nome, que nós oramos todos em nome de Jesus Cristo, amém. Boa noite a todos, Deus abençoe, Fábio. Parabéns, viu? Deus abençoe.